Deixa eu só ajustar esse aqui pra gente começar. Não sei se eu vou conseguir colocar isso aqui em cima. Vamos ver. Vamos lá. Por que eu estou assim? A gente não vai demorar muito hoje. Vai ser uma live rápida. Eu vou ter que tirar isso aqui porque não deu certo, mas não tem problema. Por que eu estou confusa? Por que eu não consigo mais ser quem eu era mais? Por que está muito difícil tomar decisões? Eu tracei aqui algumas das razões pelas quais, quando você está dentro de um relacionamento abusivo, você se sente travada. Eu não sei se eu vou conseguir falar de todos, mas eu quero falar pelo menos de 3. Antes de tudo, eu quero apresentar a minha empatia e oferecer todo o meu conhecimento que eu adquiri até hoje para poder te ajudar. Eu não gravo mais lives diárias, nem muito extensas, porque eu sou uma pessoa muito intensa. Eu não consigo fazer uma live sem dar 100% de mim. Então, eu vou fazer uma conversa com vocês aqui por mais ou menos 30 minutos. Vou expor aqui quais são as minhas opiniões a respeito de por que você está se sentindo assim ultimamente. E se você quiser assistir essa live num momento privado seu, né, num momento onde um horário que você se sinta mais à vontade em assistir, assiste lá no YouTube. Lá você assiste a gravação, né? Eu sempre subo ela às sextas-feiras, por volta ali das 18 horas, até 18 horas a live já está lá no YouTube. Então, de repente o assunto te interessa, mas você não consegue assistir a live agora. Assiste lá a gravação, tá bom? Por que eu estou assim? Parece que tem uma nuvem na minha cabeça. Parece que eu não estou conseguindo mais tomar decisões da forma que eu era antes. Quando você está dentro de um relacionamento, e eu vou já traçar aqui o que esse relacionamento está fazendo com o seu cérebro, é muito difícil, é muito complicado para o cérebro responder ao que você era antes. Eu expliquei na live dos sonhos que o motivo de você não sonhar mais, muitas das vezes, se não 100% de chance de ser, é porque você precisa de muita energia para poder lembrar dos seus sonhos. Só que quando você está num relacionamento onde está te desgastando, está tirando a sua paz, está fazendo com que você seja alguém que você não é, o cérebro começa a entrar num conflito. Por quê? Porque você é alguém com moral, com ética, bons costumes, valores. Você é uma pessoa, de repente você é uma pessoa cristã, você é uma pessoa que preza pela palavra de Deus, você é uma pessoa que, de repente, é uma pessoa que tem ali, é uma pessoa criteriosa, e de repente você começa a se relacionar com uma pessoa que não é nada disso. E aí o seu cérebro começa a entrar num conflito, porque você começa a receber comandos que você não tinha, estímulos e comandos que você não estava acostumada. Eu vou te dar um exemplo. Quando você tem o hábito, o costume de dar opiniões a respeito de alguns determinados assuntos, e essa pessoa que está ao seu lado começa a te podar, começa a falar o que você tem que falar, começa a te criticar quando você fala algo que essa pessoa não quer, ou até mesmo querer colocar palavras na sua boca. O cérebro entra num conflito. Por quê? Porque você está tentando suprimir, você está tentando maquiar aquilo que você é. E lembra dos sonhos, que você não lembra mais? Que você era uma pessoa sonhadora, que você era uma pessoa que tinha visões, era uma pessoa que tinha sonhos proféticos, era uma pessoa onde Deus falava muito através de sonhos? Simplesmente você não vai os ter. Ou pelo menos não vai lembrar mais. O cérebro está gastando tanta energia em você ser quem você não é, e diga-se de passagem, você não está cumprindo o seu propósito, e se a gente for olhar pelo lado espiritual,
é por isso que trava tudo? É por isso que você fica estagnado? É por isso que fica tudo congelado? Você não consegue mais lembrar dos seus sonhos. Bem, então eu tracei aqui alguma das... qual é o dano que você está tendo ao ficar ao lado dessa pessoa. A lista é um pouquinho grande, mas eu não vou falar de todas. Eu quero falar aqui de algumas que eu acredito serem as mais importantes e mais fáceis também de você entender. Você não precisa ser da área da saúde mental, você não precisa ter ali um conhecimento muito vasto em neurociência. Praticamente o que eu vou falar aqui são coisas mais simples de se entender. Por quê? Porque eu sei que você já está recebendo uma carga absurda de informações. Porque se você caiu aqui nesse vídeo, se você já acompanha o meu trabalho, se você já é uma pessoa que tem uma consciência que está num relacionamento abusivo, você já está recebendo uma carga muito grande de informações e até mesmo isso pode te confundir. Então eu não quero que isso aconteça, tá bom? Vamos lá então, eu não vou me alongar muito, tá bom? Então não vai ser muito longo o vídeo, porque eu quero que você apenas reflita no dano que essa pessoa está te causando. Eu não vou falar aqui de danos físicos aparentes. Lilian, o que é isso? Eu não vou falar aqui dos casos de agressões físicas e nem vou falar de danos que automaticamente, quando alguém te vê, já percebe. Então, o que eu vou falar é algo muito íntimo. Então, mais uma vez, eu digo, se de repente você não consegue assistir o conteúdo dessa live agora, me segue. Me segue. Assista os vídeos que eu faço. Vai lá no YouTube. A partir de amanhã, essa live vai estar lá. Ela vai estar lá com o nome de Live Therapy número 64. O título dela vai ser Por que eu estou assim? Né? Então procura lá. Tem uma pasta só de Live Therapies. E aí você pega a última lá. A última vai ser a primeira, né? De trás pra frente. A primeira vai ser essa que a gente está gravando aqui hoje. Por que eu não vou falar de danos aparentes? Porque os danos aparentes, os hematomas, né? Uma pessoa que está ali visivelmente desorientada, é fácil de se identificar que essa pessoa está sofrendo um dano e também fica fácil a gente notar por que essa pessoa está assim, né? O que eu quero falar aqui é algo mais íntimo, é algo mais profundo, é algo mais difícil de se identificar, porém, quem tem, né, quem tem as atitudes, quem tem os sinais que eu vou falar aqui, vai sentir. Eu espero que eu tenha sido clara. Quem tem os sinais vai sentir na hora que eu falar. Então, não é um assunto para você comentar com os seus pais, nem com os amigos, nem com os parentes, nem com o cônjuge. É um assunto para você fazer uma, eu diria, uma autoterapia. Por quê? Porque muitas das vezes, e eu não vou te julgar por isso, o que acontece é que a gente se maqueia. A gente tenta aparentar uma carcaça, uma couraça, uma aparência de fortaleza. E de repente um outro dia a gente comenta sobre isso, a gente pode falar sobre isso, por que você foi moldada assim? De repente você foi uma menina criada como menino, ou então de repente você foi uma menina que foi criada para ser independente, ou então de repente você não teve exemplos paternos. Então tem várias coisas que podem ter acontecido com você e que te tornaram assim. Mas não é esse o intuito do vídeo. O que eu quero falar aqui é: existem danos que essa pessoa está fazendo na sua mente. Lilian, esses danos, eles são tratáveis? Eles têm cura? Sim e não.
Primeiro, você tem que estar aberta à cura. Segundo, você precisa se afastar do abusador. Não, Lilian, eu não posso fazer isso agora. Então você precisa blindar a sua mente. E eu vou falar do primeiro e vocês vão entender. O primeiro dano que essa pessoa está fazendo na sua cabeça, ele se chama erosão da sua autoestima. Você tá gorda, você tá magra, seu cabelo tá amarelo, tá laranja, tá azul. Você não fica bem nessa roupa, mas a sua prima fica. Você não consegue controlar a sua alimentação porque você é uma pessoa que não tem disciplina. Críticas, e aqui eu estou falando especificamente de aparência, tá? Lembra, né? Narcisistas, né? São pessoas que gostam de aparentar que tá tudo perfeito. Então, sempre você está com defeitos. Você ouviu bem. Você pode ser a Gisele Bündchen, a maravilhosa. Não vai ser suficiente. E o que esse tipo de comentário fez na sua mente e está fazendo? Porque se você está ao lado das pessoas, se você não está fazendo a blindagem emocional que eu ensino aqui no canal, com certeza você está sofrendo isso. A sua mente está sendo corroída a ponto de atingir a sua autoavaliação. Quando você se olha no espelho, você se sente feia. Sendo que eu tenho certeza absoluta que você é maravilhosa. Você foi feita à imagem e semelhança do Criador. Não tem como ser diferente. Mas o que essa pessoa está fazendo na sua mente? Corrompendo, trazendo danos, afirmações para corroer a sua autoestima. Lilian, por que essas pessoas fazem isso? Se for uma pessoa que tem um transtorno de personalidade, NARC, é porque é uma pessoa que precisa exercer poder. Precisa demonstrar que é melhor que você. E não tem nada mais fácil de se demonstrar poder em alguém que não se ache bem, não está bem, não tenha uma autoestima elevada, saudável, motivadora. Então a primeira coisa que essa pessoa vai atacar, né? E por que eu falei de corrosão? Porque aos poucos. Não é algo do dia para a noite. Mesmo porque, se você tem pouco tempo com essa pessoa, você está pulando do love bombing. Então você está vindo do love bombing, então você, de repente, você já fez uma aliança com essa pessoa, né? E assim que você faz a aliança, automaticamente você pula para a fase da desvalorização, que é a fase mais prolongada do relacionamento. Para quem não sabe do que eu estou falando, tem vídeo no meu canal. Lilian, como que eu te acho? Só seguir aqui, tá bom? Veja lá as 3 fases do relacionamento com o narcisista. Lilian, o meu parceiro não tem traços, não tem características que você fala do transtorno de personalidade, mas é uma pessoa que me faz mal. É um relacionamento abusivo, de qualquer forma. Então, não precisa você dar diagnóstico, não precisa você ficar procurando desculpas para você continuar, mesmo que essa pessoa não gabarite ali todos os itens dentro do transtorno de personalidade. É uma pessoa que está fazendo isso com você?
né? Até agora eu falei sobre a corrosão da autoestima. É uma pessoa que está fazendo isso com você? É um relacionamento que está te fazendo mal. Independente se essa pessoa tem algum transtorno ou não. Lembrando que isso não é papel seu. Você não precisa ficar trazendo ali diagnósticos, né? Você não precisa ali ter uma afirmação que essa pessoa tem ou não algum problema, alguma doença mental, alguma, sabe? Isso aí não é problema seu. Ele não é seu filho. Por que que eu trouxe o termo corrosão? Porque aos poucos. Então você veio do love bombing, buquê de rosas, presentes, viagens, luxo, promessas. Então você veio de um mundo cor-de-rosa e agora você vai entrar dentro de um mundo que você não conhecia antes. E muitas das vezes as críticas, como elas estão sendo feitas por alguém que até então você confia, até então você confia nessa pessoa. Como essas críticas, eu costumo chamar de críticas destrutivas, elas estão vindo da boca de uma pessoa que até então você confia, o que a sua mente faz? Assimila. Nossa, eu tô gorda mesmo. Nossa, o meu cabelo realmente não tá legal. Nossa, essa roupa realmente, eu sempre me senti bem com ela, mas o fulano falou que ela tem muita flor, que ela tem muita estampa. A roupa é a sua cara, você se sente uma princesa na roupa e essa pessoa joga a gota da dúvida em você. E como essa crítica está vindo de alguém que você acredita ser de confiança, ou até mesmo você quer agradar essa pessoa, e isso vai levar a gente para uma outra característica que eu vou falar aqui mais para frente, talvez, você aceita, você assimila, você entende aquilo como verdade. E aí comece a corrosão do seu auto para essa pessoa. Ah, essa pessoa merece ter o meu melhor, então eu vou, o quê? Mudar. O problema não é o seu peso, não é sua aparência, o problema não são as palavras que você fala, o problema não é as suas piadas, as suas risadas. O problema está no outro. Quando você está dentro de um relacionamento onde a pessoa não entendeu que você é sim alguém que brilha, é sim uma pessoa valorosa, é uma pessoa incrível, é uma pessoa que tem uma luz própria, uma luz própria e que não tem como segurar, a inveja corrói essas pessoas. Em nenhum momento eu falei aqui de perfeição. Ninguém é perfeito. Mas o que eu estou falando é que você é imagem e semelhança do Criador. E quando essa pessoa te conheceu, com certeza viu que tinha características peculiares dentro de você que essa pessoa queria. Ela não queria essas características para se relacionar. Pessoas que têm traços NARC são pessoas que não se conectam, né? Não tem conexão entre pessoas. Essa pessoa une apenas interesses, né? Só se une a interesses. Quando viu, quando percebeu que você é uma pessoa diferente, e se você carrega o brilho do Espírito Santo dentro de você, você é diferente, você é peculiar. O que essa pessoa quer não é um relacionamento com você. Ah, Lilian, não, essa pessoa viu em mim uma mulher virtuosa, viu em mim alguém incrível. Concordo, plenamente.
Não duvido do que você está falando. A diferença é que o que essa pessoa quer fazer com você. E eu te garanto que relacionamento é a última coisa que passou pela cabeça do abusador. Não, peraí. Lilian, eu sou casada, eu tenho um relacionamento com essa pessoa. Posso falar? Pode até ser que você não queira mais me ouvir, mas eu preciso te falar. Existem alianças que já foram quebradas há muito tempo. Você é a parte fiel, honesta, verdadeira, com moral, mas a outra parte já saiu do barco há muito tempo. E aí vem as famosas famílias de fachada. Quando essa pessoa te conheceu, viu que você era uma pessoa incrível, uma pessoa que tinha muitos talentos, que poderia prover muito suprimento, não apenas emocional, como moral, como estratégico. Afinal de contas, andar ao seu lado seria ser comparado a você. Vou estar ao lado de uma pessoa que possui um tratamento, possui uma conduta ilibada. Não tá fácil, eu sei disso. É por isso, Thaís, é por isso que eu estou falando hoje sobre estado de espírito. Por isso que hoje eu estou falando sobre por que você está assim, por que você não está conseguindo. Porque eu não quero que vocês se sintam culpadas por não conseguirem se libertar agora. É por isso que eu estou falando sobre esse assunto, porque o que está acontecendo com você não é algo fácil de se lidar. Não é algo que com um dia de tratamento, digamos assim, um dia de autorreflexão, você vai acordar diferente, não. A blindagem, sim, a blindagem emocional, você consegue em um dia estudando, aplicando, você consegue sim não deixar que essa pessoa te ataque mais emocionalmente. Mas a libertação, a mudança de mentalidade, a virada de chave e até mesmo começar a sentir o mesmo foco de autoestima que você tinha é um processo. Não é algo que vai ser fácil, mas é possível. Vamos lá, eu falei que eu ia falar de três características, né? Então até agora a gente falou sobre a erosão da sua autoestima. Você não consegue mais ser quem você era. As coisas que te davam prazer não dão mais. Não te movem mais. Essas coisas não deixam mais você num estado de alegria, euforia, como você ficava antes. Afinal de contas, o parceiro já falou com todas as letras que aquilo não tá bom. Fiquei casada com um narcisista há 26 anos, me divorciei, mas ele todo dia está na minha casa. Você precisa impedir isso. Precisa porque se tem uma atitude que os camaleões entendem, é a linguagem do limite. É a linguagem do limite. É o seu não. É o seu não. Bom, vamos passar para o próximo aqui. Deixa eu ver de qual que eu vou falar. Tem alguns bem profundos aqui. Estar ao lado de alguém assim, agora eu já estou falando da pessoa que está na fase da desvalorização. Lilian, qual é a fase da desvalorização?
A partir do momento que você faz uma aliança com essa pessoa, seja noivado, namoro, casamento, ou você foi morar com essa pessoa, eu te entendo, amado, eu te entendo. A partir do momento que você faz uma aliança com essa pessoa, você vai entrar na fase da desvalorização. Porque na cabeça do abusador, você já está nas mãos dele. Então, tudo que ele falar vai ser relevante para você. Você vai ouvir. Porque você já passou do nível de conexão emocional. Você tem um compromisso com essa pessoa. E o abusador sabe que você é uma pessoa que honra a sua palavra. Olha só como que as coisas são. Procuram pessoas que têm uma palavra onde se possa confiar. Por quê? Porque são pessoas que eles sabem que não vão trair, não vão enganar, vão até mesmo proteger esse abusador em alguma altura do campeonato. Por quê? Porque são pessoas compassivas, né? Vamos falar da empatia? Vamos falar da grande força, da grande atividade que move o coração do empata, que é o perdão. Então a gente perdoa, a gente se entrega, a gente não deixa ninguém falar mal dessa pessoa. Nós damos desculpas para poder acobertar atividades estranhas que essa pessoa faz. A gente tenta justificar o que essa pessoa faz conosco. Então, é algo muito profundo, é o que eu estou falando, é um processo. Não adianta você simplesmente querer virar a chave de um dia para o outro e você conseguir se livrar de tudo isso que essa pessoa colocou na sua mente. É um processo. Por que que eu acho importante falar sobre isso? Porque o primeiro é que eu quero que você entenda que a culpa não é sua. Essa pessoa foi plantando dentro de você todas essas dúvidas, todas essas características para fazer você acreditar que você realmente não é suficiente. Então, a culpa não é sua. A pior parte é saber que eu vou ter que sair até da igreja. Não é a pior parte. Te garanto que tem coisas piores que isso. Mas igreja é algo que você vai e procura outra, você vai e frequenta outra. Não se apegue a isso, tá bom? Mesmo porque o templo do Espírito Santo é dentro de nós, né? É dentro de nós. Deus não habita em paredes, ele habita dentro do ser humano. Mas vamos lá. Por que você precisa saber das coisas que eu estou falando aqui? Porque eu quero que você entenda que além da culpa não ser sua, você está se relacionando, você está tendo um contato com um manipulador profissional. Então, se você tem um sentimento de culpa, constrangimento, ou até mesmo se você tem um sentimento de como fui inocente, como fui ignorante em não perceber os sinais, como eu não consegui captar tudo isso. Deixa eu te falar uma coisa. Você está lidando com um manipulador profissional. Então, não se culpe se essa pessoa passou uma imagem irreal. Não fique carregando isso dentro de você, porque senão você vai começar a sentir que você tem defeitos. Ah, eu tenho esse problema, eu sou inocente. Ah, eu tenho esse defeito, eu sou empata demais. Não, a empatia é um presente. Não é para você deixar de ser empata. O que eu estou querendo dizer é que você estava lidando com um predador social,
um manipulador profissional, e que se você não caísse nas garras dessa pessoa, pode ser que você ia cair nas garras de outra. Vocês entendem isso? De repente você era muito nova, de repente você não conhecia muita coisa sobre relacionamentos, e aí você caiu. Não se culpe. Passe essa página. É daqui agora para frente. É daqui para frente. Vamos lá? E aí, para você começa a perceber, né? Então você saiu ali da fase do love bombing e você entrou na fase da desvalorização, que é de fato a fase mais complexa, mais longa e mais confusa do relacionamento com o abusador. Você percebe que para você ter paz, isso é muito sério, você percebe que para você conseguir respirar, as coisas ao seu redor precisam seguir um padrão, precisam ter características que agradem esse parceiro. A casa tem que estar nos moldes dele. A comida tem que ser como ele gosta. As crianças não podem fazer barulho. Você precisa se vestir, se comportar e até mesmo falar de uma maneira que ele se sinta confortável. Sim, se alguém está pensando o que me veio à mente aqui, sim, é uma prisão. É uma prisão. Eclesiastes 7:26. É uma prisão. Bom, vamos lá. E aí você precisa deixar tudo de acordo com o que essa pessoa gosta. Sabe o que isso causa em você? Sabe o que isso ferve dentro de você? Estresse. A quantidade de estresse que é ter que agradar alguém o tempo todo é desumana. Ninguém consegue fazer esse papel. Só que pode ser que você não viu isso ainda. Pode ser que a primeira pessoa que está falando isso para você seja eu. E que bom que você está ouvindo isso. Você não percebeu ainda. Mas o que está te movendo a agradar essa pessoa, nos mínimos detalhes, é o medo. Medo em desagradar, medo que essa pessoa se exalte, medo que essa pessoa comece a agir de uma forma hostil, violenta, ou até mesmo, né, tem casos que a pessoa, na verdade, se silencia, não fala nada, só para te punir. Existem casos assim também. E aí o seu medo em desagradar, em achar que você não está sendo aquela mulher virtuosa, aquela mulher que deixa tudo com perfeição, e isso não está longe de ser algo que possa se comparar a uma mulher virtuosa, não é isso. Mesmo porque para você ser uma mulher virtuosa, você precisa estar com um par que seja virtuoso também. Então, isso aí é papo para uma outra live. Enfim, o medo te move a você ter que deixar tudo ao redor de acordo com os gostos dessa pessoa. O estresse absurdo que isso causa em você
Existe um hormônio dentro do nosso corpo que se chama cortisol. Ele, em doses pequenas, energizam o nosso corpo, nos deixam mais ativas, nos deixam mais alegres. É um hormônio bom. Porém, quando ele é descarregado em excesso, é verdade, quer saber tudo que você... Exatamente, usa os filhos de leva e traz, sim, sem dúvida, concordo plenamente. E aí, ao invés de você ter doses desse hormônio saudáveis, você está tendo uma descarga gigante, uma descarga que é desumana. E quais são as consequências disso? Você começa a ficar descontrolada emocionalmente. Né? A gente sabe que os hormônios, eles nos controlam muito, eles têm essa função de mexer com o nosso humor, mexer com o nosso eu, e aí você se descontrola. Até mesmo fisicamente, né? O cortisol é conhecido como o hormônio da barriga, né? Aquela barriga que você não consegue perder, excesso de cortisol. Tem pessoas que falam que você está engordando porque você está tentando se proteger, né? Tem outras visões aí. Mas o que eu quero chegar é o seguinte: a ansiedade em ter que manter uma casa, manter uma ambiência, manter uma vida para satisfazer todos os gostos de uma pessoa é algo desumano. Não é isso. Isso não é relacionamento. Se ninguém nunca te falou isso, eu tô te falando. E pode ser que ninguém nunca vai te falar. Porque pode ser que as pessoas que você está tomando conselho sejam pessoas carregadas de religiosidade, de tradições, de aparências. Só que eu sei o que você passa quando você coloca a cabeça no travesseiro, porque eu já estive no seu lugar. A minha origem religiosa, tradicional, de aparências, eu diria, me levou a perceber que os meus sentimentos genuínos, reais, como mulher, como ser humano, como serva de Deus, eles não eram o mais importante. Não vou me aprofundar disso para a gente não fugir do tema da live. Mas eu percebi que a religiosidade, ela anulava quem eu era e dava lugar a uma vida de aparências. Minha vida tomando remédios para ansiedade. E a mais nova é semelhante ao pai, se não me engano é isso. Não é fácil, né, amada? E aí, você não é vista de uma forma individual como mulher. Você entra numa fila de um molde feito por pessoas carregadas em religiosidade, mas descarregadas na real essência do Evangelho. Lilian, do que você está falando? Eu estou falando da paz que Cristo trouxe para nós. Ele não só trouxe a paz, como ele disse que nós a encontraríamos aqui no mundo. Então, se você está num relacionamento onde você não está vivendo a essência do Evangelho, se você for uma pessoa cristã, ou então se você é uma pessoa que já cansou de tentar mudar esse parceiro, já cansou de lutar, você não está vivendo o presente que foi dado dos céus para nós. Qual é esse presente? A paz que excede todo entendimento.
agradar uma pessoa 100% do tempo, anulando quem você é, não é paz. Pedir para uma pessoa não reagir, não se exaltar, não gritar, não dar um show, não parar de agir daquela forma para ter paz, não é paz. Paz é algo vivido. Ela existe e ponto. A pergunta que eu te faço, e eu vou ver se eu falo de mais uma característica aqui, vou falar de mais uma aqui que é muito importante. A característica principal que você precisa procurar nos ambientes que você convive, e agora eu não estou falando apenas de relacionamentos amorosos, estou falando de ambiências onde você escolhe ficar, eu tenho paz nesse lugar? Essa pessoa, ela traz paz. Um lugar onde quem pede a paz é você, não é paz genuína. É uma paz forçada, montada, cheia de constrangimentos e, pior, de fachada. Quantas pessoas vivem em famílias de fachada, onde a paz ela tem que ser solicitada a todo momento. Não grite, não fale assim, não faça assim. Obviamente que aqui eu estou falando de relacionamentos entre dois adultos. Eu não estou falando aqui que você está criando seus filhos adolescentes. É um outro patamar, é uma outra fase que você vai ter que passar. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando aqui de relacionamentos entre dois adultos. Se você, entre vocês dois, precisam lutar pela paz o tempo todo, é sinal que ela não existe ali. É sinal que ela não está operando ali naquele relacionamento. Sempre tem um lado que está mais sobrecarregado. Lembram do jugo? Lembram? Lembram daquela madeira que fica aqui nas costas do boi, né? Que fica aqui no lombo do boi? Aquela madeira que quando ele anda ali naquela roda ali para moer os grãos, quando ele anda ali, se o jugo ele for maior de um lado, vai ter um lado que vai carregar mais? Pois é. Relacionamentos que você precisa lutar para ter paz o tempo todo. Que você precisa montar um palco, um cenário, para que essa pessoa não se exalte, para que essa pessoa não tenha reclamações, que você tem que ser o tempo todo uma pessoa que fica enxugando ali gelo com pano, sabe? Sabe que você fica enxugando ali toda hora, todo momento apagando incêndios? É um lugar onde não se tem paz. É um lugar onde você está tendo um nível de estresse absurdo. Você está com um nível de cortisol absurdo no seu organismo. E pessoas que possuem um estresse prolongado, que vivem ansiosas o tempo todo, porque não sabem como que o parceiro está, qual é o humor do parceiro, como que o parceiro vai reagir, como que essa pessoa vai falar, o que que essa pessoa vai dizer. Quando você vive nisso, eu tô te falando aqui, eu tô vindo do futuro para falar com você. Vai ter um momento que você não vai aguentar mais. E aí eu vou voltar um pouco para o que a gente estava falando no início do vídeo. Você congela. Você não consegue sair? Sofri por 29 anos com um ex assim. Eu espero que você esteja liberta, amada. Você congela. Você não consegue ter atitudes para poder encontrar uma saída, uma brecha. Você começa a viver a vida de outra pessoa. Vocês me entendem? Eu espero que sim. Vamos falar o terceiro dano, né? Hoje nós estamos falando aqui por que você está assim, confusa, não consegue tomar decisão,
você só está vivendo a vida da outra pessoa, você não consegue se libertar, você sabe que está numa cilada, mas você não consegue sair. Por quê? Eu estou te explicando aqui. Tudo que esse parceiro fez na sua mente foi para te paralisar, para não deixar você prosseguir, para não deixar você agir por conta própria. Vamos falar do terceiro aqui, que é algo que eu particularmente sofri, porque eu vou explicar que fica melhor. Você entra num estado de hipervigilância. O estado de hipervigilância é quando você precisa monitorar tudo o que acontece ao seu redor. Afinal de contas, nada pode dar errado. Afinal de contas, essa pessoa não pode ser constrangida, não pode ser confrontada, essa pessoa não pode receber um não, essa pessoa não pode encontrar nada fora do lugar, e aí você começa a desenvolver uma hipervigilância absurda. Tudo que eu estou falando aqui, para vocês terem um pouco de noção dos danos causados à sua mente porque você está permanecendo em um relacionamento abusivo. Tudo que eu estou falando aqui, para vocês terem uma mínima ideia, são características de pessoas que foram para a guerra. Inclusive a hipervigilância. Vocês já assistiram filmes de fuzileiros, de guerra, veteranos, né, que se fala, de guerra, que voltam para sua terra natal, que tentam ter uma vida normal depois? Vocês já assistiram filmes assim? Eu não gostava muito de filmes assim, mas sim, o pessoal tá falando assim que sim, que sabe como que é. São pessoas que não conseguem ter uma vida normal depois da guerra. Estão a todo momento achando que alguma coisa vai acontecer de ruim. Me perdoem, porque o que eu vou falar aqui vai ativar alguns gatilhos dentro de você. Só que se eu não ativar isso dentro de você, você vai ficar onde você está. E é justamente isso que eu não quero. Não quero que você fique estagnada. Não quero que você pense que isso é o seu fim. Não quero que você imagine que você foi feita para isso, para suportar. Quantas pessoas, né? Quantas amadinhas me mandam mensagem falando que eu tô carregando a minha cruz. Deus me fez forte para isso. Não, 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 não. Gente, a vida com Cristo, o fardo é leve, suave, a gente consegue andar. Paz, ela foi dada deliberadamente para nós. O que João fala lá pra gente? Não só Jesus Cristo trouxe a paz, como o mundo também ele pode te dar paz. Então não fique com essa ideia que você foi feita forte. Exatamente assim a Marielle está falando, que me sinto inútil, doente, e é exatamente sobre isso esse vídeo. Por que você está se sentindo assim? É porque você ainda está num estágio que você acredita que você precisa agradar essa pessoa 100% do tempo. E voltando um pouquinho, a gente precisa ser livre, a gente não precisa nem ser, nós somos livres. Foi para a liberdade que Cristo morreu na cruz por nós, para que pudéssemos sermos livres do pecado, livres das amarras do pecado, das amarras de pessoas que querem tirar a nossa essência. E aí eu volto naquela questão do propósito. Como que você vai cumprir o seu propósito de vida, aquilo que Deus colocou no seu coração, que pode ser dentro da sua profissão, dentro do seu trabalho, pode ser dentro do mundo missionário, né? Você pode exercer o seu propósito de vida em qualquer lugar na sociedade. Como que você vai viver isso na sua integridade se você está ao lado de uma pessoa que, o que foi que a gente falou no início? Está corroendo a sua mente, como se fosse uma ferrugem, colocando manchas, falando que você não é capaz,
que você não tem a aparência XYZ, que você tem o sotaque XYZ, que você não se veste como fulano, ciclano, beltrano. Por isso que eu falo para você, se você tem esse problema de autoestima, delete o aplicativo do Instagram do seu telefone. Não siga o Instagram por enquanto. O Instagram é um dos aplicativos que mais causam depressão no ser humano. Eu não sei por que eu estou falando isso, mas alguém precisava ouvir isso, tá bom? Você sabia que quando você assiste aqueles stories montados, que 90% aquelas pessoas estão vivendo de uma forma apenas de aparências? Veja bem, eu falei 90%, não são todos. Aquilo é feito para te vender algo. Aquilo é feito para mostrar que você, para ser feliz, precisa ter prosperidade financeira. Então, não estou falando que você não deve ser próspero. Muito pelo contrário, você nasceu para a prosperidade. Só que lá, o problema, a minha birra com aquele tipo de conteúdo é dizer que se você não atingiu aquele nível, você não está bem, você não está vivendo o seu propósito de vida, nada disso. Então, se você tem esse problema de depressão, se você está tendo crises de ansiedade, se você toda vez que assiste stories você começa a ficar triste, você começa a ficar paralisada, não acompanhe o Instagram. Lilian, se você está falando para não acompanhar, por que você posta lá? Porque eu quero pescar. Lá eu uso o Instagram como pesca, lá eu uso como isca, lá eu tento encontrar pessoas. Por isso que o meu Instagram lá é bebezinho, pequenininho, eu nem movimento direito. Porque lá eu pesco pessoas que estão precisando ouvir o que eu estou falando aqui, tá bom? Ajuda muito. Te garanto, uma semana que você ficar sem olhar aqueles stories, te garanto que você vai começar a ver a sua vida com outros olhos, tá bom? Esse aplicativo que a gente está aqui, por outra via, né, é um aplicativo que ele é saudável para quem alimenta o algoritmo da forma correta. O que é isso, Lilian? Abre o seu aplicativo aí, né? A gente está aqui no TikTok, né? Vai aparecer o quê? Receita de bolo, desfile de moda, peças de roupas. Agora tem o TikTok Shop, né? Pessoas vendendo produtos para abençoar a sua vida, para te ajudar no dia a dia, que é muito saudável. Então, assim, é algo bom. Mostra você como você é, valoriza quem você é. Você pode fazer uma live com uma touca na cabeça, que não tem problema. As pessoas estão interessadas na sua essência, na sua mensagem. Então, assim, fica a dica, tá bom? Fica a dica, tá? Não são os aplicativos que são endemoniados, ou, nossa, a IA veio para deturpar a sua mente. É a forma com que você lida com isso, tá? E eu falo sobre isso das redes sociais. É você que precisa controlar. É você que alimenta o aplicativo, é você que alimenta ali o algoritmo. E se você abrir aqui o meu telefone, no meu aplicativo, ó, o meu tá passando aqui, ó, abrindo recebidos, olha isso. Tá vendo? É o que eu gosto de ver, é coisa de moda, vão ter coisas saudáveis, são coisas que fazem bem para mim. E aqui eu vejo pessoas reais, eu vejo pessoas realmente que estão ali falando da sua própria opinião, falando das suas convicções, pessoas falando da Bíblia. Né? Eu sigo algumas pessoas que fazem leituras diárias da Bíblia que me abençoam. Então, assim, siga influencers, siga pessoas, acompanhe criadores que tragam esse tipo de conteúdo que te traz paz, que faz com que você se sinta bem. Fuja desse outro que a gente falou aqui, tá bom? Fuja desse outro. A não ser que você vem de lá. Então faz igual eu. Posta e sai. Posta e sai. Combinado? Alguém precisava ouvir isso agora, tá? Alguém precisava. Eu nem ia falar disso. Vamos lá, gente, pra gente poder fechar o nosso conteúdo aqui. Deixa eu ver aqui. Eu estou num relacionamento abusivo, então me siga, amadinha, me siga. Ó,
Como que faz? Lilian, como é que faz para te seguir? Clica na foto aqui em cima. Como que faz para te encontrar? Coloca meu nome lá no YouTube. Lá eu tenho os vídeos completos falando sobre o nosso conteúdo. Né? De repente você nunca ouviu falar sobre fases do relacionamento com o narcisista, ou você não tem assim, né? Você de repente caiu de paraquedas aqui, você quer saber mais a respeito, dá uma olhada lá no meu conteúdo, aqui nesse aplicativo. Eu tenho conteúdos mais curtos, são vídeos mais curtos, mais compactos. Então, me siga, porque aí toda quinta-feira tem live, mais vídeos, assim que possível eu vou postando, né? Eu até estava falando aqui no início da live que eu não consigo postar algo diariamente porque me drena muito, né? Eu tenho outras atividades, eu empreendo, então eu não consigo postar diariamente, mas o que eu entrego, vocês podem ter certeza que eu estou entregando 100% de mim. Eu estou entregando tudo que eu conheço, tudo que eu posso ajudar, tudo que eu posso fazer para você sair desse cenário de abusos, desse cenário do que a gente falou aqui hoje. Né? A gente falou de deteriorar a sua mente, corromper a sua mente no sentido de acabar com a sua autoestima. Nós falamos também sobre o estresse crônico que essas pessoas fazem a gente viver, tentando fazer com que o mundo seja perfeito para essas pessoas, e a gente não consegue medir o humor dessas pessoas, não sabe o que esperar. Então a gente fica naquela ansiedade, a gente não sabe como está o humor daquela pessoa, e aí a gente tenta montar um mundo perfeito, e isso é impossível, isso é humanamente impossível, mesmo porque nós somos pessoas que temos defeitos, nós somos pessoas que nós estamos aprendendo, é uma caminhada, viver é uma caminhada. E quando você está lidando com um abusador, você jamais será suficiente. Né? Eu até brinquei aqui com as meninas que não adianta você ser a Gisele Bündchen, porque são pessoas que sempre vão procurar defeitos em você. Não apenas a aparência, mas também no seu interior. Vai falar que você fala errado, vai falar que você fala com sotaque XYZ, vai falar que você dá opiniões que as pessoas não concordam, vai falar, sabe? Então, assim, você jamais vai ser perfeita para o abusador, ok? E terceiro lugar, né, para a gente poder fechar aqui, eu falei sobre a hipervigilância, que é um sentimento, é uma característica, inclusive, de pessoas que foram para a guerra. Precisam ficar atentas a todo momento ao que está acontecendo. Não conseguem se acalmar. Sabe uma coisa que acontece comigo e que eu luto com isso? Às vezes, não é sempre, mas às vezes a terapeuta tem que fazer terapia também. Boa noite, seja bem-vindo. O que eu luto muito, não aceito sair disso, por favor, me ajuda. Então, me siga, amada, tá bom? Uma coisa que eu luto, que é o overthinking. O que é isso, Lilian? Pensar demais. E aí, eu questionando na terapia, eu questionei por quê? Por que minha cabeça não para? Por conta da hipervigilância. Por mais de 10 anos, você teve que agradar, você teve que fazer tudo de um jeito que a pessoa queria, você precisava ser a mulher perfeita, com a casa perfeita, com as atitudes perfeitas, com a vida profissional perfeita, você tinha que prover, você tinha que ser mãe, você tinha que ser terapeuta, você tinha que ser amante, você tinha que ser tudo dessa pessoa e você tinha que fazer com perfeição. E aí, essa hipervigilância em fazer com que tudo estivesse no seu lugar para não ter reclamações, desenvolve em você um comportamento que, no meu caso, já era também da minha natureza, mas só se intensificou, que é você pensar demais. Então você não consegue dormir, porque você fica pensando no dia de amanhã, e aí você vai fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, se não acontecer isso, se eu não resolver isso antes, a pessoa vai descobrir, se eu não pagar isso, se eu não fizer isso, se eu não colocar isso no lugar, se eu não mandar consertar isso que quebrou, a pessoa vai reclamar. Então você fica vivendo nesse mundo que você tem que ser responsável, essa hipervigilância que você desenvolve, você começa a pensar demais. E eu não preciso frisar aqui, porque eu sei que o meu público ele é essencialmente cristão, que isso não agrada a Deus.
Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não fica querendo resolver tudo, porque você não é dona do universo, você não é a pessoa responsável por tudo. E aí fica naquela ansiedade, né? Então, a hipervigilância, de repente você está sentindo isso, de repente você não tinha percebido isso, mas agora você percebeu porque eu comecei a te falar aqui. Essa hipervigilância, ela vai causar em você um nível de estresse absurdo. Você vai começar a não parar de pensar, carregar o mundo inteiro nas costas, achar que você precisa resolver todos os problemas. Então, para a gente poder encerrar, eu te convido a você fazer uma reflexão. Onde você está? É você que precisa buscar a paz? Ou essa paz já existe onde você está? É você que precisa se humilhar para que não tenha brigas, discussões, retaliações, mentiras? Ou é um lugar onde você coloca o pé e você já sente paz? Fica essa reflexão. Se você gostou desse conteúdo, me siga, curta, comente, compartilha, assiste pelo menos um vídeo e dá coraçãozinho e coloca um comentário, coloca lá, vim da live, estava na live, para eu saber que você foi lá e você assistiu um vídeo e colocou um coraçãozinho. Isso ajuda muito a impulsionar o vídeo para outras pessoas conhecerem também. Lilian, quero assistir a gravação dessa live. Amanhã ela vai estar lá no YouTube. Então vai lá, procura lá. O meu último vídeo que subiu, vai estar lá a gravação dessa live aqui. Assista ela num lugar onde você tenha a oportunidade de se concentrar no conteúdo, de você refletir, de você entender o que está passando com você e, acima de tudo, dar o primeiro passo para a sua libertação. Lembre-se que a libertação, ela não começa quando você faz a sua mala e vai embora. A libertação, ela se inicia na sua mente. Quando você vira a chave, que você não pode mais se sujeitar a essa vida, você precisa blindar a sua mente para que essa pessoa não possa mais corroer. A gente falou de corrosão hoje, né? Que essa pessoa não possa mais danificar o seu emocional. E como que você faz isso? Não reagindo nas discussões, não se defendendo a todo momento. Você não precisa ganhar todas as brigas. Não dê explicações demais, detalhes demais da sua vida. Quando você entende que você está num lugar onde você não tem paz, você precisa entender que tudo que passa dentro da sua mente, todo o seu emocional, todos os seus medos, todos os seus receios, todas as suas ansiedades, tudo que está passando na sua mente, e eu sei que você está com uma mente que está borbulhando aí dentro de você, quando você transparece isso, quando você fala o que está passando dentro da sua mente, você está dando munição para o abusador. Você me entende? Você está dando todas as armas, dando todas as suas munições para que essa pessoa possa te atingir. Porque essa pessoa vai saber o que está passando na sua mente e vai tentar te controlar, vai tentar remanejar tudo isso, vai tentar falar que você está vendo coisas, vai falar que vai fazer terapia, que você está louca, que você é uma pessoa que é ciumenta demais. Então, assim, o que está passando dentro da sua cabeça agora, que eu sei que agora está fervilhando, não apenas de emoções, mas também como informações, você não deve passar para ninguém, muito menos para essa pessoa. Lilian, por que você afirma que você não deve passar para ninguém? Gente, eu não estou conseguindo ver os comentários, tá? Agora está em excesso aqui, aí eu não consegui. Por que eu afirmo com todas as letras que você não pode mais ficar falando disso para qualquer pessoa? Porque a maioria das pessoas não entendem o que você está passando.
A maioria das pessoas vão dar conselhos como se o seu relacionamento fosse entre ovelhas. E você está se relacionando com um lobo. Você entende? Pois é. Lembre-se sempre de escolher a paz. Amo vocês. Conhecimento liberta. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.